Fala pessoal, tudo bem? Começando agora o primeiro Café com Síndico com o nosso convidado especial, Dr. Igor Rocha, advogado na área de condomínios, com essa bela Lotus aqui atrás, muito bom gosto nessa sala. Doutor, como é que você começou a sua carreira na área? Se puder contar um pouquinho o início, como é que foi pra gente. Bom dia, João. Bom dia, Everson. Tudo bom? É um prazer receber vocês aqui, tá? Para esse primeiro episódio do podcast. Espero que tenha muito sucesso. Bom, eu represento Rocha Gomes Advogados. Aqui a gente tem um escritório na Grande Florianópolis de forma física e em Curitiba também. Sim. Na Grande Florianópolis nós temos 4 advogados que tomam conta dos condomínios. Sim. Somos um escritório de advocacia que só atua na área condominial, então a gente não tem nenhuma outra área aqui dentro do escritório. Somos full time na área condominial. E a gente começou nessa área quando a gente viu uma necessidade, uma vaga no mercado de que os condomínios precisavam de assessoria jurídica. Sim. Porque muito do trabalho de condomínio é trabalho jurídico. E o mercado, com o tempo, foi verificando isso. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Eu tenho uma previsão que em 2016 a assessoria jurídica em condomínio era tido como um banho de loja, uma perfumaria. Com o advento da pandemia, a partir de 2020 ele virou uma necessidade. E a gente tem uma previsão que em até 5 anos a assessoria jurídica de condomínio vai ser uma obrigação. Vai ser o mesmo que todo condomínio tem que ter um síndico, uma administradora. Praticamente para todo condomínio vai ter uma assessoria jurídica também. Por qual motivo? As relações interpessoais estão cada vez mais afloradas. Então, muitas vezes a gente verifica que as assembleias de condomínio estão mais quentes, que a própria assembleia, por ser um ato jurídico formal perfeito, desde a elaboração do edital até composição de mesa, revisão de ata, são atos jurídicos. Então, para que o ato seja constituído de forma perfeita, que todos os condôminos entendam que aquela administração está sendo transparente, se ordeira, é necessário que tenha uma assessoria jurídica para trazer clareza para aquele ambiente. Pois é, o Café com Síndico é isso daí, é um momento descontraído, é aquele momento de você tomar um cafezinho e falar um pouco da área condominial. Hoje estamos aqui com o Dr. Igor Rocha e foi ele tem uma história assim ao longo desse tempo, porque a gente sabe que quando você vai contratar um síndico, um advogado para a sua área condominial, o que acontece? Você tem vários amigos que são advogados, vários amigos dessa área. Mas você tem que contratar uma pessoa que, quando você vai para uma assembleia, aquele um que vai te dar uma segurança perfeita, aquele um que você vai se sentir assim protegido, né? E foi a escolha que nós tivemos aí em vários condomínios, onde a gente assiste aí nessa grande Florianópolis, que nós conhecemos aí o Dr. Igor Rocha, que tem uma história na nossa carreira. E por isso que a gente convidou aqui, nesse momento do Café com Síndico, o Dr. Igor Rocha. E aí eu tenho uma pergunta para ele, Igor. Nesse tempo, onde está tendo tantas demandas aí no condomínio, estão cada vez mais constantes as demandas solicitadas pelos condôminos e pelos sinistros que vêm acontecendo nos condomínios, como que você percebe isso na área condominial? Eu tenho um cálculo que pelo menos 30% do trabalho de síndico não é de síndico, é de advogado. Desde analisar um contrato, analisar uma convenção, um regimento. Quantos por cento, desculpa? 30%. 30% do trabalho de síndico não é de síndico. O mercado colocou por ele em algum momento, isso você vai verificar também até um pouco com a engenharia. A profissionalização também dessa parte, perfeito. Há muito tempo atrás não existia isso, né? Hoje a gente vê, assim como o Ederson, síndicos profissionais que tocam um escritório com 5, 10 pessoas. São empresas, viraram empresas. Realmente. Exato. E o mercado colocou isso para eles, durante muito tempo eles foram fazendo. Só que eu tenho um jargão que fala que só o conhecimento liberta. Então, quanto mais você não tem conhecimento e você vai fazendo a administração de um condomínio, você pode levar aquele condomínio não para o caminho correto. Então, o mercado verificou que tinha muitos problemas com alguns síndicos e a maioria deles não era problema operacional. O que seria? 95% problema jurídico. Cita 2 pra gente. Assim, por exemplo, o que mais acontece? Eu vou tirar, eu não fiz uma previsão orçamentária assertiva, porque não é politicamente viável ficar aumentando a taxa de condomínio todo ano, então eu não aumento naquele ano. Obviamente, o condomínio é um pouco de conta de padaria, tá, pessoal? Se tem um reajuste anual, no mínimo da índice da inflação todo ano, não tem como o teu condomínio não reajustar. Se o síndico não reajustou, alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito boa, sobrou um dinheiro de algum lugar, o condomínio tem alguma outra fonte de renda,
ou essa conta vai ser paga lá na frente. E alguns síndicos acabam tirando do fundo de reserva. Aí ele tira do fundo de reserva achando que pode tirar de lá mensalmente para pagar despesas ordinárias. Ele não pode. O fundo de reserva pode ser usado quando? Ele só pode ser utilizado em emergências. É uma prerrogativa do síndico. Ou ele tira o dinheiro do fundo de reserva, faz o que tem que fazer e depois chama uma assembleia para justificar o porquê ele tirou, ou ele pede autorização prévia. O que ele não pode fazer é fazer retiradas mensais para pagar as contas ordinárias. Entendi. Então isso acontece muito. A gente era contratado, hoje um pouco menos, quase que mensalmente para processar esse síndico. Sim. E 95% das vezes não era má fé, era falta de assessoria jurídica. Falta de conhecimento. Conhecimento. Ô Igor, conta para nós aí então, ao longo desse tempo aí que você está aí nessa área condominial, conta uma história aí para nós aí como advogado que marcou a sua vida, assim, que você fala assim, você cita ela sempre como exemplo da importância sua na área condominial. Nós temos várias. Ah, é? Várias. A gente tem vários perfis de condomínio na Ederson. E aqui dentro do escritório, na nossa carteira, a gente também tem esses perfis diversos. Desde condomínios corporativos, condomínios residenciais de alto valor agregado, até condomínios de 400, 500 unidades, que tem um baixo valor agregado. São quantas unidades hoje você cuida? Os seus escritórios? Os meus escritórios, eles cuidam aproximadamente de 50 mil unidades. 50 mil? Unidades. A gente tem um condomínio aqui que tem 550 unidades. Ontem eu fiz uma assembleia virtual de um condomínio com 650 unidades, que tinha 200 pessoas no virtual. Então a gente tem uma contabilização, que, por exemplo, se cada unidade mora no mínimo 3 pessoas, ou uma média, você multiplica isso por 3. Sim. Então isso tem uma abrangência muito maior. Sim. Mas hoje a gente costuma falar, Ederson, que, para responder a tua pergunta, que nosso trabalho é cuidar do patrimônio do condomínio. Isso é importante. E o que é cuidar do patrimônio do condomínio? Geralmente aquele apartamento é o único daquela família. Então tanto o síndico como a administradora, como o próprio advogado, eles têm que ter uma preocupação, uma responsabilidade deles, né? Muito grande sobre esse trabalho. E quando não tem um condomínio bem administrado, a primeira coisa que acontece é a desvalorização patrimonial. A gente teve diversos casos no escritório que chamaram muito a minha atenção. Mas tiveram alguns, por exemplo, condomínios que tem destituição de síndico, que é algo, é uma cisão, né? Não tem uma destituição de síndico. Quando um quarto dos condôminos verifica que não estão satisfeitos com aquele síndico e pedem uma destituição, convocando uma assembleia por eles mesmos. Então, geralmente dos condôminos eles já podem fazer isso pela lei. Se eles não estiverem satisfeitos com aquele síndico, eles podem convocar uma assembleia. Mas eles têm o poder de derrubar ou não? Não, eles convocam a assembleia e a assembleia vai para votação. A assembleia é sempre a maioria? Sim, a maioria. Existem regimentos ou convenções que colocam que para destituir o síndico é 2/3. Mas na grande maioria dos regimentos é por maioria simples. E essas assembleias são muito complexas. Porque essas assembleias têm uma oposição e têm uma situação. Sim. E o advogado de condomínio, ele tem que ser imparcial. Mesmo que ele tenha sido chamado pelos condôminos para destituir aquele síndico, ele tem que chegar lá e tocar a assembleia, geralmente presidindo essa assembleia, de uma forma na qual todo mundo consiga falar e ser ouvido. Seja oposição, seja situação. E isso é muito engraçado, o que me chama mais a atenção, em alguns condomínios a gente verificou essa característica e com o tempo, quando depois a gente é contratado pelo condomínio para ser assessoria jurídica mensal, a gente verifica que a gente ganha um respeito, inclusive, da oposição. E quando ele verifica que aquele advogado, ele não entrou para ser advogado do síndico. Existe muito essa dúvida aí. Eu converso com vários síndicos aí e eles realmente, às vezes, ainda ficam em dúvida. O advogado condominial, ele é 24 horas ou depende? Ninguém é 24 horas, nem ele, só Deus, é onipresente, né? A gente costuma dizer que o nosso slogan aqui é que a gente tem que responder o nosso cliente, que é o nosso síndico, em até 48 horas. Nem que seja para pedir mais 48 horas. E aí ele faz as solicitações via grupo de WhatsApp. Tá eu e o advogado que cuida daquela conta e o síndico. Se for uma emergência, ele liga, ou para mim ou para o advogado. Obviamente que o nosso horário é comercial, mas a gente não vai deixar de atender um síndico que está passando um apuro um sábado à noite. E óbvio que eu entendo que ele está me ligando, é porque é uma emergência.
Não é porque alguém, o Exato, cachorro fez exato. cocô Não é no besteira. gramado, não é uma besteira. Então, Igor, entendeu? pegando esse gancho, João, vou contar uma história aí do Dr. Igor. Uma vez teve um condomínio que a gente administrava e um final de semana, assim, foi logo na virada do ano. No dia 1º de janeiro, pegou fogo uma unidade. E aí é onde entra a importância de você ter um advogado, um bom prestador de seguradora. O Igor, naquela madrugada, ele já se movimentou, já foi junto com o síndico no condomínio, colocou à disposição, conversou com todos os condôminos naquele momento, como que ia fazer o procedimento. Então, a importância de você ter um advogado no seu condomínio, ele é de sumas, várias variáveis, que a gente pode citar vários exemplos aqui. Então, acho que vale muito a pena ser sim, quando eu falei depende, né? Depende. Porque tem aquele advogado que você contrata aí, que é mensal, que o Dr. Igor acabou de citar aqui, tem o mensal, e tem também aquele que é esporádico, você só chama quando dá problema. Quando dá os problemas, quando dá os BOs. Aí é o tal do bandeira 2, se o condomínio vai querer pagar ou não. Queria que você falasse um pouco disso. Pois é, a gente tem uma... Aproveite e conta essa história pra gente direito também. Vou começar pela história. Do ano novo. Na verdade, o Ederson me chamou de madrugada e disse que pegou fogo na unidade. Bem na virada do ano novo, quase teve um óbito, graças a Deus não aconteceu nada. Teve um falecimento do pet, da pessoa da família ali, mas que também é uma perca. E assim, só para vocês entenderem, quando tem um sinistro de incêndio no condomínio, o bombeiro não chega no amor para abrir com cuidado a trinca. Ele chega arrebentando tudo. Então quando eles chegaram botando a mangueira do bombeiro no apartamento, é que uma pressão gigante, automaticamente a água vazou e foi para os apartamentos do lado. Fuligem na área comum, fuligem nos apartamentos. Então não é só um incêndio num apartamento. Filme de terror. Todo andar é um filme de Filme de terror. terror. E aí o Edson me ligou de madrugada e te deu as orientações que tinham que fazer assim na véspera do ano novo. E aí eu falei, pô, deu uma resolvida. Aí no dia seguinte eu estava na praia com a minha família. A hora que eu abri a minha primeira latinha, o Edson me liga e fala, tem que estar vindo aqui. Eu falei, tudo bem, então mãe, daí eu tinha que trocar de roupa. Foi dia 1º de Chegaram janeiro. no dia 1º do ano. 1º de janeiro. Aí eu falei, começamos bem o ano. Chegamos lá. Porque A mulher assim, ficou feliz, né? ela já trabalha na área, ela acaba Ela já entendendo entende. algumas situações. Por que é importante que a gente estivesse lá? Era obrigatório o advogado estar lá? Eu, tecnicamente, não influí em mais nada. Porque a parte de seguro já foi feita, a orientação eu passei na madrugada. Só que quando o condomínio tem uma segurança para o síndico. eles se sentem seguros. O síndico, os São várias perguntas. que tem Você alguém ali acalma por todos, eles. exato. Então eu tinha que estar lá. Pô, eu fui lá, a gente fez uma reunião no saguão, os Isso é muito moradores, bacana. explicou isso para eles. E eles entenderam, pô, bom que a gente está assistindo. Isso porque no dia do incêndio. No dia seguinte. No dia seguinte. Na manhã seguinte. E a gente verificou que não acabou ali. Desde pegar o ressarcimento com a seguradora, orientar alguns moradores como é que faz os orçamentos para poder... Aí isso não é trabalho porque tu não advoga para o condomínio, tu não advoga para o condomínio. Cara, mas tu tem que ter um pouco dessa sensibilidade. Fala, poxa, o cara não sabe nem para onde ir. Ó, é esse caminho que você vai. Eu não posso tocar naquele documento porque é um assunto teu com a tua seguradora, mas segue por esse caminho aqui que é o correto. Ter essa segurança fortifica muito o advogado no condomínio. Hoje, nós temos clientes aqui, João, que nós estamos advogando há 9 anos. Sim. Já saiu o síndico, já saiu a administradora, a gente continua lá. Por quê? Eles entendem que a gente advoga para o patrimônio. A gente não advoga para o síndico, para a administradora, nem para o condomínio. A gente advoga para o patrimônio. Então, muitas vezes, a gente pegou condomínios de cabeça para baixo, nas assembleias realmente, de um puxar a cadeira para dar cadeirada no outro. E hoje, se tu for na assembleia, parece que não é a mesma condomínio. Mas tu acha que isso deve à profissionalização dos síndicos? Como a gente veio falando no início, há 10 anos atrás a gente via muito síndico morador. Hoje, na maioria dos condomínios que a minha empresa tem, são poucos síndicos moradores. A maioria é síndico profissional. Teve alguma mudança nessa questão da cadeirada, a briga? Aí eu posso responder para você, Então João, vai. que é assim, ó, nessa área condominial, os síndicos profissionais, né, eles estão cada vez mais fazendo curso, se apersonalizando, né, se profissionalizando, inclusive, né, e buscando, porque o síndico morador, ele não quer ficar ali ou criar algum caso com o vizinho.
senão vira aquela situação ruim. Chata pra todo cara, eu mundo. tenho que chamar a atenção do vizinho, do cachorro dele, ou do barulho dele. Então, por isso que os síndicos profissionais são cada vez mais fortes nessa área condominial e realmente se profissionalizando em cima disso. Inclusive, hoje, para quem não conhece, né, vale a pena você vir conhecer aqui no Capraz Corporate, na sala 502, Dr. Igor Rocha, e bater um papo com ele, um pouquinho mais dessa área condominial. Hoje o Café com Síndico está mostrando aqui pouca coisa ainda dessa área de tanto conhecimento que tem aqui o Dr. Igor Rocha. Eu queria agradecer você, Igor, por ter nos recebido aqui, o Café com Síndico. Agradecer aqui também o João, né? Idealizador desse sistema também. Aí a gente está com esse programa maravilhoso que a gente vai trazer para vocês cada semana um profissional diferente. Eu que agradeço aí o prestígio de ser o primeiro episódio. Agradeço aí o Ederson, o João, que são pessoas que eu tenho de muito bem. E para responder a tua pergunta final, João. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente encerrar. Só vou fazer um breve comentário. Vamos lá. O advogado de condomínio, no meu ponto de vista, ele não tem que existir como um seguro. Sim. Só quando der problema que eu contrato. Porque depois de dar o problema, a resolução é muito mais complexa e às vezes não tem resolução. Também. E é muito mais caro. A assessoria jurídica de condomínio ela tem que ser feita de forma preventiva. A gente atua antes do problema acontecer ou minimiza esse problema. E isso vai da profissionalização do síndico, como você falou, Igor. Isso tem algum tipo de influência? Tem. Os síndicos que se profissionalizaram verificaram que eles têm que ser somente síndicos. A administradora faz a parte da administradora, o advogado faz a parte do advogado, o engenheiro muitas vezes faz a parte do engenheiro e ele é o capitão do barco. O trabalho dele é operacionalizar bem aquela estrutura, aquele edifício, aquele condomínio, fazer cuidar para que ele devolva seu patrimônio. Ele é o gestor, literalmente. A gente brinca que o síndico é o CEO do condomínio, né? Sim. E agora, para finalizar, o Ederson como síndico, eu como dono de terceirizada, o que o síndico precisa saber judicialmente antes de entrar no condomínio e o que uma terceirizada precisa saber antes de entrar no condomínio? Bastante. Assim, é muita coisa, mas por cima 3 tópicos principais para cada uma. O síndico ele precisa saber primeiramente que ele tem que ter um honorário assertivo ali, não adianta ele pedir um honorário muito baixo, porque o problema pode ser, mesmo um condomínio com 30 unidades pode ser maior do que um condomínio com 500 unidades, então ele tem que sim cobrar um valor que seja compatível com a profissão dele. Sim. Hoje em dia a gente vê isso cada vez mais, mas antigamente tinha muitos o nível valores. Técnico também. Sim, né? o nível técnico, você se profissionaliza. O síndico ele também tem que verificar como é que está aquele condomínio em relação às manutenções preventivas. Porque muitas vezes ele pega um condomínio que não tem manutenção há 15 anos. E ele, se ele for um síndico profissional, quando eu digo profissional, é o profissional orgânico, profissional mesmo. Se ele for um síndico que verifique, que faça o que ele tem que fazer, pelo tanto de responsabilidade civil que ele tem, ele vai ter que fazer. Sim. E aí ele vai pegar um condomínio que ninguém fez manutenção em 15 anos, que ele vai ter que fazer em 10. Isso significa aumentar o custo do condomínio. Isso não é muito bem visivelmente para os condôminos. Então ele tem que entender aonde ele está entrando, de que forma ele está entrando. Certo. O terceiro ponto que o síndico tem que ver é a inadimplência. Como é que está a inadimplência daquele condomínio? O condomínio tem uma previsão orçamentária muito apertada. Muito apertada. A maioria? Não, é uma regra. Porque o condomínio não foi feito para dar lucro. Então ele faz uma previsão orçamentária com uma margem muito pequena, só que se 4, 5 não pagam, ele já não tem para pagar o margem já mês. foi pro espaço. Então, ou ele tem que ter um escritório que faça cobrança especializada, que existem escritórios que fazem isso, cobrança especializada, sem custo para o condomínio. Tem um que indica, inclusive, que é a RGC, cobrança de condomínios, não tem custo para o condomínio. Ou ele contrata uma garantidora, uma empresa que vai garantir aquela... Qual é o nome da... A empresa é RGC. RGC? RGC patrocina a gente, RGC. Tem que falar com a chefa. Tá. Vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Então. E tem as garantidoras também. E tem mercado para ambos. Só que, antes do síndico entrar naquele condomínio, é imprescindível que ele verifique como está a saúde financeira. Sem dinheiro você não administra nada. Você quebra. Tá? Para terceirizada.
terceirizada? Vamos pro meu ponto, então. Ele tem que verificar, no meu ponto de vista, primeiro, o contrato dele. O contrato de uma terceirizada tem que ser um contrato simples e fácil de ser lido. Não é um contrato para outro advogado ler, é um contrato para o síndico pegar e ter total ciência do que está acontecendo. Obviamente, a gente orienta que o síndico passe para o advogado ler, mas a gente verifica que não é um contrato leonino. É um contrato que abrange ambas as partes, seja bom para ambas as partes. Certo. Segundo, qual é o histórico daquele condomínio, qual a cultura daquele condomínio em relação aos prestadores de serviços? Os antigos. Aos antigos, como é que eles gostam de fazer aquilo? Eles gostam de alguém de mais idade, eles gostam de alguém mais proativo. E a rotatividade de empresas também. Eles gostam do zelador que converse mais, que converse menos. A gente brinca que a gente vê muito o zelador derrubando o síndico terceirizado, porque ele é um pouco aqui do pilar do condomínio às vezes, né? Então, verificar como é o perfil do zelador, como é que ele atende ali. Muitas vezes, quando vai para a terceirizada, até demite os funcionários próprios, e a terceirizada contrata aquele próprio funcionário que já estava ali. Verificar como isso é possível que seja feito. E terceiro, sempre orientar o síndico que quem tem o comando do funcionário da terceirizada é a empresa terceirizada. Nem o síndico, nem os condôminos podem fazer interferência direta ao funcionário. Isso pode dar problema legal para a empresa. Pode dar problema legal para a empresa e para o condomínio. E para o condomínio também. Para o condomínio também. Que eles têm que se reportar ao supervisor, têm que se reportar ao gerente, para que tomem as medidas cabíveis. Obrigado, Igor. Nosso tempo também ele é curto. É o Café com Síndico, é aquele momento de café. Queria agradecer aí o Igor Rocha, ao João Gomes e dizer para você, segue a gente que o próximo convidado é você. Maravilha. Doutor, obrigado. Ederson. Obrigado, pessoal. Parceria. Então, até o próximo Café com Síndico. Obrigado, pessoal. Obrigado.